Olá, quem acompanha o nosso boletim Marco Antônio Villa, sabe que eu tenho profunda admiração por Dr. Guido Palomba. Vocês o conhecem, já viram na televisão, é um profissional de ultra reconhecimento, muito importante, e para mim é uma honra recebê-lo no canal, e já de antemão agradeço muito a gentileza dele estar me atendendo, principalmente porque tem acontecido tantas coisas, assim, um pouco, eu vou chamar bizarras, mas não são bizarras, são trágicas no Brasil, e que eu sou um historiador, eu não tenho resposta, a não ser no meu campo limitado da história. Coisas assim abstratas, não casos em particulares, mas no sentido de totalidade, em tese, como nós sempre falamos. Eu agradeço, então, o doutor Paulão por ter me atendido e pergunto ao senhor, o que está acontecendo? Eu sei, uma pergunta é fácil, hein? Parece Deus e sua obra, mas a pergunta é, o que é que está acontecendo no Brasil? É algo anômalo ou isso já acontecia no Brasil e são os meios de comunicação que fazem com que isso circule mais as informações? Muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite. Marcos Villa, eu sou seu fã. Eu te agradeço imensamente esse convite para poder conversar com você, uma das maiores inteligências da cultura brasileira. É uma honra para mim a sua habilidade, a sua competência, e para mim vai ser muito agradável conversar com você e espero poder responder às suas perguntas. O que está acontecendo? Esse delito que aconteceu agora ontem, né, desse rapaz que entrou numa creche e matou 4 crianças e feriu outras, é um delito que só pode ser entendido, eu vou ser enfático, só pode ser entendido se nós dermos uma pitada, grande ou pequena, no caso grande, imensa, de doença mental. Esse indivíduo como se diz, é um louco, de altíssima periculosidade e irrecuperável para a sociedade. Não adianta, nesse caso, nós tentarmos compreender esse caso por fatores externos, ou seja, em face da mídia ou da internet. Não, isto brotou dentro dele, ele tem uma normalidade que ele nasceu com ela, desenvolveu e vai morrer com ela, incurável, e por causa dessa anormalidade é que ele cometeu esse delito. Foi um surto psicótico. E você, Villa, se você me permite, né, como é que eu sei disso sem ter examinado? Não há necessidade em alguns casos. Por quê? A morfologia do crime, a forma como o crime foi praticado, ele revela o comportamento do indivíduo. E como quem manda no comportamento é o psiquismo, se nós soubermos interpretar a morfologia do crime, nós temos dados psicológicos. E esses dados extraídos da morfologia do crime levam diretamente a um indivíduo doente mental grave, provavelmente um surto psicótico, e ele delinquiu em face de tudo isso, e nada mais. Eu pergunto ao senhor, numa sociedade tão complexa como a nossa, num estado como o nosso, que tem poucos países no mundo que tem a população que tem o estado de São Paulo, porque eu vou me restringir ao estado de São Paulo e perguntar ao senhor, com a larga experiência na área forense, pode ser meio ingênua a minha pergunta, mas como antever, como ter um mecanismo de defesa, alguma coisa que a sociedade possa agir para, se não evitar, porque sempre poderá ocorrer, mas ao menos diminuir ações como essa que ocorreu, infelizmente, com essas 4 crianças? Villa, a sua pergunta é muito oportuna. Na verdade, este indivíduo, com absoluta certeza, daqui a pouco nós vamos conhecer mais dados da vida dele, mas eu digo já com absoluta certeza, ele já dava mostras, e certamente há muito tempo, de um comportamento anormal, que ele viria a fazer alguma coisa. Acontece que, infelizmente, as pessoas que conviveram ou que estiveram perto dele, não notaram ou não deram confiança a tudo isso. Mas ele é um anormal, ele nasceu anormal, desenvolveu-se anormal e morrerá anormal.
de altíssima periculosidade. Então, isto as pessoas em torno poderiam ter visto. Se é que ele teve pessoas em torno, porque muitas vezes esses indivíduos são solitários. Então, neste caso, é um caso, a motivação é endógena, é uma doença endógena que está dentro dele e que levou ele a praticar esse ato bizarro, sim. Um delito trágico, mas absolutamente bizarro. Mata as crianças indefesas, pula dentro de uma creche e depois vai se entregar, provavelmente cumprindo alguma determinação de um delírio, de uma alucinação, certamente. Aí eu pergunto ao senhor, com a larga experiência que o senhor tem, o senhor fez questão do início da nossa entrevista de dizer, olha, não é um fator externo, é uma questão do indivíduo que teve esse surto psicótico, esse comportamento anormal, é uma doença endógena e é um indivíduo de altíssima periculosidade, tal como o senhor lembrou. Mas certos acontecimentos estão se repetindo no Brasil, lembrando um pouco, mal comparando, com alguns acontecimentos que nós assistimos nos Estados Unidos, né? O sujeito entra numa escola com uma arma, começa a atirar, matar as pessoas, as crianças, os adolescentes, jovens adultos, etc, etc. Isso é um fenômeno da sociedade moderna, ou é algo que nós temos desde lá do Australopithecus, desde a pré-história, isso estava presente e agora está mais, nós acompanhamos mais isso devido ao aumento da população, aos meios de comunicação, à internet. O que é? Porque para a gente fica sempre um ponto de interrogação, uma indagação, mas por que isso ocorre? A sua pergunta é muito oportuna. Bom, mas precisamos dividir em partes. Sim, esses delitos sempre ocorreram, ocorrem e, infelizmente, ocorrerão. Por que esta frequência que nós estamos vendo hoje em dia? Primeiro, é preciso distinguir que um delito, muitas vezes, ele tem a semelhança na forma como ele foi praticado, por exemplo, entrar numa escola e descarregar tiros. As patologias nem sempre são as mesmas. Neste caso, a influência de delírio e de alucinação, certamente. Agora, em outros casos, não. Aí já tem um indivíduo com uma formação anormal, inata, que é uma potência que ele carrega, e essa potência é desencadeada por fatores exógenos. Pode ser o bullying, pode ser o mau exemplo, pode ser esses grupos agressivos que proliferam em tudo quanto é canto. Então, aí sim, mas as patologias são diferentes. Agora, o local do delito pode ser o mesmo, mas eu volto a insistir, cada delito tem a sua morfologia própria e a sua patologia por trás. Nenhum desses delitos desta natureza podem ser explicados via psicologia. A via é psicopatologia, ou seja, é preciso admitir a anormalidade mental. E aí eu pergunto ao senhor, que muitas vezes todo mundo quer interpretar sem ter o domínio científico, né? E quando ocorrem fatos como esse. Mas tem alguma questão que eu acho que está um pouco implícito no que o senhor falou, que eu estava pensando aqui, que o senhor estava respondendo, eu estava anotando, e me parecia importante. O senhor acha que as redes sociais, a internet, uma revolução tecnológica tão radical e tão rápida no tempo como nós nunca vimos na história da humanidade, faz com que, vou usar as expressões do senhor, que indivíduos que têm surtos psicóticos, têm comportamento anormal, que possam se comunicar entre si quando no passado não podiam, porque ou moravam num outro bairro, numa outra cidade, num outro estado, ou até em outro país, em outro continente. Hoje, ele digita, entra nessa deep web aí, e passa a ter contato, formam grupos
e pode ter ações coletivas gravíssimas. O senhor acha que a internet é um elemento agravador dessa situação? Sim. Não digo especificamente neste caso de agora, que ele é totalmente endógeno na minha maneira de entender. Mas nos outros casos, essas outras chacinas que existem, que aconteceram, algumas delas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, sem dúvida nenhuma, essa parte negativa da internet, dos grupos sociais radicais, do radicalismo, do armamentismo, está na base de tudo isso. Mas como que funciona? Aquele indivíduo que tem uma predisposição, que às vezes até é uma predisposição pequena, ele exposto a esse mundo da internet, de agressividade, de grupos radicais, ele desenvolve e vai para o ato. É uma questão de potência e de ato. Ele tem aquela potência e põe em ato porque esses fatores externos ajudaram a desencadear. Agora, é preciso dizer também que se ele não tem essa potência, ele nunca desencadeia. Aliás, nem procurará esses grupos radicais de extermínio, etc. Então, eu volto a insistir, é uma questão de potência que pode ser desencadeada, sim, por esse mundo da internet, dessa velocidade extraordinária de comunicação, de mudança de mundo. Vila, se você me permite, você é um dos maiores historiadores brasileiros. Eu acho que nós estamos em uma época de grande revolução. Talvez a primeira revolução da roda, quando foi descoberta a roda, depois a revolução copernicana, né, que o homem pensava que era o centro da Terra e o centro de tudo, e quando ele foi ver, ele e a Terra eram 2 grãos de areia numa praia totalmente desconhecida. Depois vem a Revolução Industrial também, que muda tudo, não é? E hoje essa é uma revolução extraordinária. Extraordinária que eu digo não para o bem e nem para o mal. Eu não estou fazendo aqui análise, porque ela tem muita coisa que de fato é para o mal e para muito mal. E aí nessa revolução da internet, da revolução digital, existe embutido um vírus do extermínio, não há dúvida nenhuma. Quando ele virá, não se sabe. Ele vai vingar, não se sabe. Mas é uma grande revolução. O mundo, há 25, 30 anos atrás, era outro completamente diferente. Isso é um assunto que você domina bem, Vila. Deixa eu perguntar, aproveitar a oportunidade de conversar com o senhor, que é uma grande autoridade. Eu fico estudando aqui, inclusive estou com uma pilha aqui de livros, sempre atrasado, sempre lendo pela metade, porque tem outro livro aí, aquela correria. E eu fico tentando entender o totalitarismo do século XX como historiador. E aí eu estava lendo agora, inclusive, um livro aqui, Bilionários Nazistas, sobre as grandes fortunas das empresas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, com 12 milhões de trabalhos escravos, né? Essas empresas que estão até hoje aqui, inclusive no Brasil. E fico lendo sobre a liderança nazista e sobre aqueles que estavam no campo de concentração, especialmente o Primo Levi, o italiano, químico lá de Milão, que eu acho que é o relato, além de literariamente de grande qualidade, mas é muito duro, Isto é um Homem, A Trégua e etc. E aí, lendo a liderança, também o cotidiano da vida nazista, especialmente o do Speer, o arquiteto preferido do Hitler, Albert Speer. Eu pergunto para o senhor, aproveitando a ocasião, depois eu quero voltar a esse episódio, como é possível as pessoas fazerem tudo aquilo? Porque um campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, você tem centenas de guardas, toda a parte contábil, vamos chamar assim, né, do roubo dos judeus, tudo aquilo, e de não-judeus também, de ciganos, de perseguidos políticos, e depois voltar à vida normal, porque 2 dúzias foram julgados em Nuremberg. Nos julgamentos a posteriori, foram um ou outro, tal. No fim, vamos dizer, grosso modo, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas uma centena que estavam envolvidos diretamente. Do alto, tal, é chamado, tudo bem, tem a banalidade do mal, da Hannah Arendt, mas eu pergunto para o senhor assim, como a pessoa, em termos da área do senhor, pode voltar à vida normal depois de ter participado de um morticínio
como nós vimos na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em campos de concentração? A sua pergunta é excelente. A sua pergunta é uma pergunta sobre um período trágico, dos mais trágicos da história da humanidade, o nazismo. E sem dúvida nenhuma, Vila, eu também, quando eu procurei estudar um pouquinho como que pode, né? Como que pode conviver com aquilo e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. É uma espécie, eu não consegui nenhuma explicação melhor do que lendo um livro, que também meus livros eu estou sempre atrasado com as minhas leituras, mas um livro que dizia, e eu acredito que a resposta passa por aí, por uma condutopatia, uma psicopatia coletiva, na qual aqueles indivíduos convivem com tudo aquilo e conseguem, um contaminado pelo outro, e conseguem ter uma vida, digamos, normal, como se nada daquilo existisse. Por quê? O condutopata, psicopata, sociopata, louco lúcido, louco moral, que são os nomes que eles tiveram na história, esses indivíduos são insensíveis. Eles mostram a insensibilidade desses nazistas, dessas pessoas que conviveram com essa desgraça, com a desgraça e ficaram absolutamente insensíveis. São indivíduos que têm os valores éticos e morais e os sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo anestesiados, mas isso de uma forma coletiva, porque um contamina o outro, que contamina o outro, que contamina o outro, e parece que está tudo bem. Então, esta é a melhor explicação que eu tenho para esse período trágico da história. Seria uma psicopatia coletiva, induzida por um condutopata verdadeiro, com todas as características e deformidades morais, éticas e afetivas possíveis, que foi o chefe deles, não é? Perfeito. Eu pergunto para o senhor, voltando aqui ao Brasil, os acontecimentos do Brasil, o senhor destacou, eu acho que apresentou bem a questão como vem do indivíduo, como é que isso ocorre, e fez a diferenciação, se eu estiver enganado, senhor, por favor, me corrija, a questão das chacinas, aí quando tem essa articulação através da internet, desses grupos extremistas, né, que por aí existe, e de uma ação individual, como essa em particular, que tudo indica, como o senhor disse, o senhor expôs esse surto psicótico, esse comportamento anormal, que já devia vir há muito tempo. E eu voltaria, então, só à seguinte questão: como se proteger sobre isso? É necessário, por exemplo, na esfera escolar, que haja um contato com o setor de psicologia ou psiquiatria, não sei, das secretarias municipais e estaduais de educação, um aviso que essas pessoas têm essas manifestações, não é de uma vez só, provavelmente, já tiveram alguma aqui, outra ali, outra acolá, mas as pessoas não tiveram a sensibilidade de entender essas manifestações que estavam ocorrendo com esse indivíduo. Como fazer esse anteparo, se antepor a uma situação como essa? Eu sei que é impossível proteger a sociedade disso tudo, mas de que forma isso poderia ocorrer? Numa estrutura de Estado, com um setor de psiquiatria, um setor de psicologia, um setor de educação que ficasse atento a isso, com as prefeituras, o que nós poderíamos fazer para que fatos como esse, com essa estrutura do que ocorreu ontem em Blumenau, como o senhor, não pudesse ficar sempre se repetindo, se é que vai sempre se repetir. E, por fim, eu gostei do comportamento, não sei a opinião do senhor, também gostaria de saber, dos meios de comunicação, de não apresentar o nome, o personagem, a figura, fazer uma espécie de propaganda do mal, né? Eu acho que essa ação dos meios de comunicação, ao menos eu que sou absolutamente ignorante nessa questão, me pareceram corretas. Então, eu queria saber da opinião do senhor. Vou começar, Vila, para a resposta dessa sua última pergunta. Absolutamente de acordo. Os meios de comunicação agem certo em não revelar o indivíduo.
não o ato que ele praticou. O ato, sim, tem que ser revelado, tem que ser explicado e tem que mostrar que são, na linguagem desses que acham que isso é um troféu, que esses indivíduos são covardes. Matar criança indefesa é uma covardia sem tamanho, que são pessoas com raciocínio medíocre. Então não é um troféu, é um carimbo de covarde medíocre. Isso sim que é preciso deixar também claro para essas outras pessoas que acham que isso é um troféu. Não é troféu, não. Eu sou absolutamente favorável a não revelar, mas sou favorável também nesse sentido, no sentido educativo. Por que isso aconteceu? Sem revelar o nome para não virar um troféu, né? Mas por que isso aconteceu? Né? E qual o destino desse indivíduo? Na minha maneira de entender, seria uma casa de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os manicômios judiciários, por quanto tempo viver? Até o fim da vida, porque esses indivíduos, infelizmente, eu falo isso como médico, são irrecuperáveis. Se eles voltarem à sociedade, não demora muito, recomeça a atividade criminosa. Vila, não cessa nunca a periculosidade. A partir do momento que atravessou uma determinada linha, como esse atravessou, acabou. É longe da sociedade. Isso seria por medida de segurança detentiva, para proteger a sociedade. E medida de segurança não é pena. Pena pode, no máximo, 30 anos, mas medida de segurança pode 40, 50. Não teve agora um caso típico de um dos grandes matadores brasileiros, talvez o maior matador brasileiro, o famoso Pedrinho Matador, né? Mais de 100 homicídios, um serial killer, e não puseram ele na rua porque não pode ficar mais do que 30 ou 40 anos preso, então vai para a rua. Não tem saída, Vila. São 3 coisas possíveis, e só 3. Mata, morre ou mata e morre. No caso dele, ele morreu. Bom, mas retomando como fazer, nesses casos que são endógenos, que aparecem como nesse de ontem, eu acho que a responsabilidade maior, quem poderia brecar ou prever atitudes dessa natureza, são os que estão próximos dele. Esses sim seriam os únicos. Agora, nesses outros casos que são desencadeados pela internet, por esses grupos de ódio, grupo de extermínio, essas pessoas que cultivam armas, etc., eu acho que tem duas coisas que podem ser feitas. Primeiro, é uma campanha, uma propaganda de desarmamento, de pacificação, de plantar a paz, de plantar o amor ao próximo, não é? E deixar as defesas, como esses armamentistas dizem, que é o direito de se defender, coisa nenhuma. Quem deve defender o direito é da polícia. É o órgão estatal que vai defender. Então, eu acho que isso é básico. E o segundo, essa educação é fundamental para desarmar os espíritos. Os espíritos estão muito armados, estão bélicos, estão radicais. Foi plantado, infelizmente, no Brasil, essa mentalidade que agora está difícil de sair, mas um dia vai sair. Mas é preciso pacificar. E o segundo é o trabalho da polícia nessa área digital, virtual, que faz um trabalho profundo, talvez aumentar o efetivo desses delegados e técnicos em entrar nessas redes e ir para cima. Começou a aparecer isso, aquilo, aquele outro, prende, leva para depor, desarticula, etc. Não vejo muito outra saída, como há pessoas que dizem armar os professores. Isso é um absurdo. É preciso desarmar e não armar. Ou pôr guardas permanentes, não adianta nada na escola. É preciso desarmar os espíritos. Aí vai parar completamente com isso? Parar não, porque isso sempre aconteceu, acontece e acontecerá. Mas muitos desses casos que são desencadeados por essas redes sociais, por esse espírito bélico, por esse ódio que foi implantado por radicalismos, que isso daqui vai minimizar o desencadeamento de novas ações.
Uma última questão para não abusar da bondade do senhor. O senhor trabalha, cada pessoa tem uma profissão na vida, né? Mais leves, com mais confrontos, menos confrontos. A minha é com a história social, com a história política, e muitas vezes, quando eu passo por essas tragédias da humanidade, aquele meu dia estraga o dia, né? Eu, como estava me referindo agora ao Bilionários Nazistas, que eram umas cenas das crianças que eram retiradas das mães nos campos de concentração e colocados em reformatórios, bebês, e que eles abandonavam, deixavam lá, e tinha 20, 30 pústulas, uma coisa horrível. Tal. Aí eu estava lendo aquilo acabou meu dia. E outras coisas que eu leio aí, de grandes tragédias, de campos de trabalhos forçados na antiga União Soviética, os contos de Kolyma, que também são duríssimos. Eu pergunto, como é que o senhor consegue se proteger na profissão que o senhor tem, que está ali na frente de batalha, contra a loucura da sociedade, numa linguagem mais vulgar minha, porque eu não... Como é que o senhor consegue separar isso da sua vida cotidiana? Como é que é isso? Porque é uma curiosidade que eu tenho. Vila, a sua pergunta é muito boa. Você sabe, uma ocasião eu fui fazer um exame de um paciente que estava internado no Hospital do Câncer. E quando eu entrei lá no Hospital do Câncer, aquilo me chocou, embora eu seja médico, tenha passado pelas cadeiras, etc. Mas quando eu entrei no Hospital do Câncer, especificamente, câncer de face, pessoas sem um pedaço do rosto, sem o maxilar, eu fiquei traumatizado. E quem me acompanhou foi uma médica nova, bonitinha, uma simpatia. Aí eu perguntei para ela, eu falei, como que é seu dia a dia? Como é que você está trabalhando com isso? Porque é duro. Você olhar para aquilo é muito difícil, é um sofrimento humano, você tem ressonância afetiva com o próximo. Não tem jeito. São seus sentimentos. O ser humano é assim. Aí ela virou para mim e perguntou, Guido, na minha área eu consigo dominar bem, porque eu trabalho com isso. Eu não sei como que você domina a sua. Então, eu acho que é muito pessoal. Eu vejo tudo isso. Claro, eu sou um técnico. E isto, na verdade, eu só faço isso praticamente 24 horas por dia. Escrevo, leio, sempre nesta área. Então, eu acho que a gente já tem um enfoque como técnico. Claro que, neste caso de ontem, né, eu fiquei extremamente dolorido pelos familiares. É horroroso. É uma coisa que, não, enfim, é difícil mesmo, de verdade. Mas, enfim, eu vejo o caso, depois eu passei a ver o caso tecnicamente, porque eu preciso dar respostas técnicas. E talvez nesse momento das respostas técnicas fique predominando a parte do pensamento e não a parte do sentimento. Porque o próprio Carl Gustav Jung, que é um psicólogo de grande envergadura, ele dizia que nós temos o pensamento, o sentimento, a intuição e a percepção. E dizia que quanto mais nós pensamos, menos nós sentimos. E quanto mais nós sentimos, menos nós pensamos. Então, talvez na minha área, respondendo a você, pelo fato de estar o tempo todo pensando, querendo resolver, eu consiga lidar de uma forma mais difícil do que as pessoas que veem isso pelo prisma apenas do ponto de vista do afeto, que é muito duro, eu reconheço. Olha, foi uma honra conversar com o professor, o doutor, o mestre aí, o grande especialista. Quando surgem problemas, a primeira pessoa que as pessoas falam, vamos falar com o doutor Palombo, o doutor Guido Palombo. O senhor foi muito gentil em ter me atendido, mas muito obrigado mesmo, ter respondido a questões que são complexas,
que são extremamente complexas. Porque no campo da economia, que eu passei pela economia e depois fui para a história, aí você fala assim, sobe a taxa de juros, cai a inflação. No campo da história, no campo do senhor, não, o senhor está ali no cerne da humanidade, lá no interior do indivíduo, que está lá desde as cavernas até hoje, muitas vezes com o mesmo comportamento, a sociedade que muda, mas o comportamento dele muitas vezes é o mesmo. Então, ter essa oportunidade de poder conversar com o senhor e dispor dessa entrevista para os milhares e milhares de inscritos, milhões e milhões de views do canal, para mim é uma honra, eu agradeço muito mesmo a gentileza do senhor ter me atendido. Muito obrigado, Marcos Villa, eu sou seu fã e meus parabéns pelas suas perguntas claras, super distintas e adequadas. Muito obrigado por essa oportunidade.